vamos às questões práticas realmente. Montando o escritório. Quero começar a montar meu escritório, por onde eu começo, o que eu faço? Bem, eu acho que a primeira coisa é verificar isso, né? Preciso de um espaço físico? Tenho um orçamento para investir nesse espaço físico? Eu vou ter uma quantia reservada para bancar os custos fixos mensais por um determinado tempo? Ou será que eu posso começar a advogar de forma online e posso atender o meu cliente às vezes na empresa dele, ou eu posso ir até ele, eu posso marcar num café? Hoje em dia, com a questão da pandemia, a gente atende muito de forma remota e, sinceramente, compartilhando aqui com vocês, no escritório a gente tem espaço físico, mas como nós trabalhamos com empresa, nós vamos muito mais até a empresa do que o nosso cliente vem até nós. Tá? Então a gente ainda gosta de manter, a gente mantém, mas vale a pena você avaliar. De repente dá para iniciar, né, com uma estrutura voltada para a situação mais online do que para a questão física. Mas o que é importante? Você avaliar. Quero ter o escritório físico, tenho essa condição para investir. Então eu indicaria você analisar se você precisa estar numa sala térrea, se você pode estar num local, num prédio comercial. Aqui nós estamos num prédio comercial e posso dizer para vocês que desde sempre o escritório foi aqui, nunca mudou de endereço e nós nunca sentimos uma dificuldade por causa disso, inclusive porque o nosso público é um público empresarial, então não tem muito diferença a gente tá na calçada, né, ali na porta, do que estarmos aqui. E vantagens de estarmos aqui: maior segurança, um custo menor, e eu diria para vocês que, no meu ponto de vista, valeria a pena eu estar ali talvez, se o meu foco de atendimento é muito local, é muito na minha cidade, não é tanto online, e se é mais voltado para um público previdenciário, talvez fosse trabalhista reclamante, né? Também valeria a pena eu estar ali. Então analise com o que você quer trabalhar, qual vai ser o seu público e inclusive para que ele se sinta à vontade de ir até o seu escritório, né? Que ele não se sinta constrangido pelo local que você está, constrangido pelo o espaço físico. Então tudo tem que ser adequado de acordo com a sua persona, né? Então, analisando essas situações, foi decidido pelo local onde nós estamos hoje. A partir disso, o que foi feito? Na época, a Rafa ainda não era minha sócia, mas eu fui fazendo todo o levantamento de orçamento sobre tudo que iria ser gasto, né? Porque fiz a locação, então que eu achei bem mais viável o investimento do que tu for comprar uma sala. E aqui nós conseguimos uma locação com valor bem em conta, porque ainda foi organizado para fazer o pagamento de forma anual, então nós sempre fizemos isso para conseguir ali um valor mais justo, mais razoável. E daí passamos a questão de orçamento de tudo, porque não tinha nada na sala, tudo que vocês viram aqui foi montado. Foram ideias minhas e também de uma empresa parceira nossa aqui, que a gente trabalhou, que a gente fez todo o orçamento. Eles fizeram também para nós, eles têm a arquiteta na empresa ali, que é a Padrão A, posso deixar o arroba deles aqui para vocês também. Eles fizeram todo o projeto, a gente não tinha projeto com arquiteto, eles mesmos fizeram e a gente foi sentando junto e ajustando conforme a necessidade do escritório. E eles desenvolveram todo o projeto para nós, todos os projetos de imóveis. Estofados, tapetes, essas outras coisas foram todas adquiridas com a loja Torres, também é uma loja local. As duas lojas são de Três Cachoeiras, uma cidade próxima da nossa aqui, ainda mais no interior. E
são parceiras nossas que nos ajudaram também nessa visão, né? Como eram pessoas conhecidas, eles acabaram nos ajudando, né? No que seria mais necessário ali no dia a dia, qualidade desses materiais, enfim, tudo. Fizemos o orçamento, que depois eu posso passar aqui pra vocês. Então foi orçado, pessoal, eu orcei antes tudo, da xícara, a cadeira, a toda a estrutura do móvel, a questão de divisórias, a computador, a impressora, lista de todas as coisas eu posso deixar aqui para que vocês até possam ter um planejamento para se guiar do que orçar, sobre o que orçar, né, no início. Em média, tá? Em toda a estrutura física do escritório, em tudo, foi gasto em média 30 mil reais de investimento, tá? Isso fora o custo fixo, isso para montagem do espaço físico. Outra coisa que eu avaliei também na hora de montar o escritório eram os custos fixos, né? Para saber o valor que eu teria, até porque eu queria guardar um valor ali para me manter por determinado período até que eu conseguisse estar estável. Lembrando que eu tô passando valores para vocês de tudo da época que eu abri o escritório, isso foi em 2018, então, claro que com certeza muitas coisas vão variar inclusive da qualidade que você escolher, da empresa que você escolher, das coisas que você for escolher. Gastos fixos. Na época, o que eu levantei que tinha? Hoje, algumas coisas já alteraram, tá? Mas eu tinha condomínio, luz, impressora, internet, o custo do meu site e o custo do software que eu escolhi para trabalhar. Eu, desde o início, nunca abri mão de trabalhar com software para controle, para cadastro de cliente, para controle de processos, para controle de prazos, para controle de tarefas, inclusive para o controle financeiro. Eu sempre utilizei, indico para vocês, eu acho que isso é de uma organização fundamental, tá? E na época os custos fixos do escritório ficaram em torno de R$1.000. Além desses custos, nós temos também, né, nós falamos aí da estrutura física, um pouquinho da estrutura organizacional, questão de sistema. Outro dia a Rafaela comentou aqui com vocês sobre sistema. Nós usávamos o ADV Box, migramos para o Astrea da Aurum, e isso também é um custo que estava calculado ali desde o início e vale a pena um investimento. Na verdade, poderia dizer para vocês que é um investimento. Além disso, o que são coisas que a gente sempre paga, que eu calculei como custo, mas não como um custo fixo mensal, porque normalmente a gente paga de forma anual, tá? Que é a questão do meu aluguel, né? A questão também de tributos, IPTU, ISSQN e a questão do alvará, tá? Então, organizou a estrutura física ali, avaliou o local, fez o orçamento do que você vai gastar para montar o escritório. Nesse meio tempo, você já pode dar andamento junto à prefeitura da sua cidade, porque você vai precisar pegar o alvará, tem que ver a questão dos bombeiros, aqui como é um prédio, é um alvará para o prédio inteiro, então me facilitou. A questão do ISSQN, que também tem que fazer o recolhimento. Isso você, aqui na minha cidade, que é em Torres, a gente faz junto à prefeitura, que tem o setor do empreendedor. Ali eles fornecem isso, tá? É bem tranquilo, dá pra você ver junto à prefeitura da sua cidade também. Com a OAB em si, não tinha muito o que eu fazer na época, porque como eu era advogada autônoma, então eu resolvi abrir assim, como pessoa física, né? Eu não tinha um CNPJ, eu não tinha uma sociedade individual naquele momento. Hoje nós já regularizamos toda essa questão da sociedade junto à OAB, que nós vamos trazer um outro dia para vocês. Mas junto à OAB não tem nenhuma necessidade, não tem nenhuma exigência para que você possa estar atuando, tá? A não ser, óbvio, né, ter passado na prova e possuir sua carteira. Bem, e além disso, desses dois pontos, né, que nós já trabalhamos, da estrutura física, da estrutura organizacional, eu poderia falar para vocês também de um terceiro pilar, de uma terceira estrutura, que muitas pessoas acabam deixando passar despercebido, que é a estrutura virtual, que no meu ponto de vista, hoje em dia é uma das mais importantes, se não mais importante, inclusive para manter a sua estrutura física, né,
se você acha que é importante ter ela, né? Que você precisa avaliar a sua realidade, as suas condições. Mas a estrutura virtual, eu diria que não é algo que você pode optar, que não é assim como a física. A física talvez você possa optar e talvez seja melhor você não ter, mas a virtual eu entendo que não tem como você não ter hoje em dia, tá? E desde o início eu sempre procurei manter, né, essa presença virtual. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através de site, através do Instagram, através do Facebook, através de blog. Então são várias áreas, várias maneiras que você tem para manter a sua presença virtual. Então uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar uma agência para fazer a identidade visual, né? Fazer meu logo de acordo com as minhas características, com cores que eu me identifico, que pudessem demonstrar um pouco, né? Transmitir um pouco daquilo que eu penso que eu sou. Na época, eu fiz a identidade visual com a agência Direito Fácil. Posso deixar o arroba também para vocês aqui. É um custo que tá dentro daqueles 30 mil que eu falei para vocês. E acho bem interessante, porque eu não tenho essas habilidades, tá? Agora, na renovação da sociedade, a gente já fez uma segunda, né? Tivemos que remodelar em razão disso. Mas a minha sócia, daí, tem esses dons e essa parte ficou toda com ela, de site, de identidade visual nova, então ela traz pra vocês no segundo momento. Mas no início, eu sozinha fiz com a agência Direito Fácil, indico pra vocês, gostei também bastante do trabalho, acho que é interessante. Por que eu acho que isso é interessante? Porque daí, depois disso, eu fiz o site, né? Contratei uma agência, uma empresa também para fazer o site, que é a Aplique Express. Vale também a pena, tá, pessoal? Porque era um valor bem barato que eu pagava mensal para ter o site ali. E isso me possibilitava ter, por exemplo, um e-mail personalizado do escritório. Na época era contato@cassiadvocacia.com.br, o que eu acho que deixa mais profissional do que tu ter um e-mail @hotmail, @gmail, sei lá, outros e-mails. Eu gosto de ter isso alinhado, né? Porque nós somos jovens, estamos entrando no mercado de trabalho, né? Da advocacia e no mercado da advocacia, estamos num mercado que é muito grande, né, que tem uma concorrência muito grande, então nós precisamos nos posicionar e eu acho que isso demonstra um alinhamento, isso demonstra um profissionalismo, acho que isso é bem importante para que o teu cliente, né, te reconheça ali como um bom profissional. A agência faz todo o material virtual, né, cartão, pasta, logo, enfim. E depois é só você levar numa gráfica de preferência e mandar imprimir, né, os cartões, pastas, enfim, todo o material que você quiser. E o Instagram também, pessoal, eu acho uma ferramenta muito importante, porque é através dela que a gente consegue se posicionar, através dela que a gente consegue demonstrar um pouco da nossa autoridade, né, do nosso trabalho. É uma ferramenta, uma exposição de forma gratuita que a gente pode compartilhar um pouco de informação com as pessoas, para que elas venham nos conhecer, para que elas venham lembrar de nós. E isso com certeza ao longo do tempo vai se converter, né, em clientes para você. Isso cria uma rede de networking, isso faz você conhecer outros advogados e é muito interessante, inclusive, para que você consiga manter, né, todo o seu escritório, toda a sua estrutura e para que você vá podendo alcançar novos patamares na sua carreira. Bem, eu acho que por hoje é isso. Eu já falei até demais, mas quis trazer para vocês coisas da prática realmente do dia a dia. E vocês podem estar nos questionando, nos perguntando, que o que estiver ao nosso alcance nós vamos estar também compartilhando e também ajudando vocês. É isso que eu quero deixar para vocês hoje e continue nos acompanhando nos próximos dias que traremos mais vídeos com dicas práticas.